Então, hoje nós vamos ouvir o capítulo As Histórias de Henrique. No dia seguinte, os dois meninos acordaram um pouco admirados por estarem novamente na fazenda dos padrinhos após tantos dias de ausência. Abriram a porta do quarto e avistaram Kiko e Oscar, andando de um lado para o outro, ansiosos por saberem das novidades. Foram tomar todos café. Padrinho e madrinha apareceram na sala de jantar, perguntando se haviam passado bem a noite e não haviam estranhado o colchão, pois há muitos dias não sabiam o que era dormir numa cama. Kiko perguntou com a boca cheia de pão: "Conte, Henrique, onde você esteve? Não estiveram juntos?" Padrinho disse com a voz severa: "Antes de mais nada, quero dizer que vocês fizeram muito mal. Onde se viu tirar a canoa sem a nossa licença? Quero que prometam nunca mais fazer uma coisa dessas." Os dois disseram ao mesmo tempo: "Prometemos, padrinho, nunca mais faremos isso. Pode ficar sossegado." Madrinha continuou: "Não mandamos contar nada aos seus pais em São Paulo, porque eles ficariam desesperados. Mas passamos uma semana horrível sem saber o que havia acontecido. Nem dormimos direito, pois nossa preocupação era enorme." Eduardo e Henrique tornaram a pedir desculpas aos padrinhos pelo mal que haviam causado e disseram que na véspera estavam tontos de cansados, que nem sabiam o que diziam. Padrinho ainda fez um pequeno sermão sobre meninos desobedientes e terminou falando que daquela vez perdoava, mas que eles nunca mais caíssem noutra. Depois do café com leite, que os dois acharam uma delícia, Padrinho pediu que cada um contasse por sua vez o que havia acontecido. Eduardo falou primeiro, e quando contou que construíra a jangada sozinho, e apenas com auxílio de uma faca e depois com uma machadinha encontrada por acaso, todos ficaram admirados. E Kiko quis saber de que jeito ele amarrava os paus. Padrinho perguntou, muito admirado: "O quê? Vive naquela ilha? Tem alguém que mora lá?" Então Padrinho contou a história de Simão. Então Henrique contou a história de Simão, de como ele vivia lá na ilha há quase 20 anos e dos bichos que viviam na sua caverna. Henrique percebeu logo que ninguém estava acreditando nas suas palavras. Madrinha olhou para Padrinho sem dizer nada. Kiko e Oscar também ficaram de boca aberta. Madrinha perguntou meigamente: "Não seria sonho, Henrique? Você não esteve doente?" "Não, madrinha, não sonhei, não estive doente. Tudo isso é verdade." Oscar perguntou: "E os sapatos feitos de cipó? Por que você não trouxe para casa?" Kiko disse: "Eu queria ver a machadinha que você usava na cintura. Onde está?" Henrique respondeu: "Simão não quis que eu trouxesse nada da ilha, pois que eu tivesse o mesmo jeito, assim como eu cheguei lá." Voltou-se para o irmão e perguntou: "Eduardo, onde está a machadinha que você achou na ilha?" "Não sei, estava com você." "Comigo não, Eduardo, quem estava com ela era você." Ficaram tristes ao ver que nenhum deles trouxera a machadinha, uma das únicas ou a única lembrança da ilha. Henrique continuou a falar: "Pois essa machadinha que serviu para Eduardo construir a jangada foi feita por Simão. Vi várias igual na caverna." Eduardo sacudiu a cabeça sem acreditar. Depois perguntou: "Então como é que foi parar naquela prainha?" "Não sei", disse Henrique. "Quem sabe Simão fez de propósito. Deu um jeito de pôr a machadinha na prainha para ajudar você." "Impossível", falou Eduardo. Padrinho pediu: "Está bem, Henrique, conte mais alguma coisa. Quais eram os bichos que viviam com Simão?" Henrique então falou sobre os micos e a oncinha. Contou como Boni vivia no ombro dele e os 5 o ensinavam a pular de galho em galho. Madrinha perguntou: "E o que é que comiam na caverna, Henrique?" "Comiam frutas e raízes."
Comíamos frutas, carne de capivara, ovos, peixe que Simão pescava, laranjas, bananas, cocos, mamões, maracujás, ameixas, mangas e fruta-pão. Arregalaram os olhos e Kiko gritou: como passavam bem! Henrique sorriu e disse: os micos comiam pão de ló. Kiko e Oscar pensavam que Henrique estava inventando demais. Henrique terminou: vocês conhecem aquela fruta que tem um pó amarelo? Jataí. Todos sacudiram a cabeça dizendo que conheciam. Então Henrique continuou: pois o jataí é chamado pão de ló de mico. Os miquinhos gostam muito. Todos deram risada. Henrique tornou a falar: há uma árvore na ilha que dá essa espécie de fava empunhada, pois essa fava é chamada pente de macaco. Os micos se penteavam com essa fava quase todos os dias. Cada um tinha a sua. Kiko perguntou com olhos arregalados. 1, 2, 3, 4, 5 precisavam pentear os cabelos. Eduardo corrigiu: não penteavam os cabelos, Kiko. Penteavam os pelos. Mico tem pelo. Oscar perguntou a Henrique: então você sabe pular de galho em galho? Aprendeu com os micos? Vamos já tirar essa prova. Kiko concordou: é mesmo. Se ele aprendeu com os micos, vai mostrar como é que se faz. Vamos para o pomar. Levantaram-se da mesa e foram. Eduardo também estava duvidando do irmão. Padrinho e madrinha acompanharam. Bento apareceu com o rosto muito desconfiado e foi atrás deles. Chegando ao pomar, Henrique tirou os sapatos e as meias, como fazia na ilha. Depois o paletó. Todos ficaram à volta dele, esperando as proezas. Henrique deu um pulo e dependurou-se num galho de mangueira. Experimentou saltar para um galho, mas teve receio. Então, deixou-se cair no chão. Escolheu outra árvore e outro galho. Preparou-se todo e, num pulo, alcançou o galho. Kiko gritou: isso eu também faço. Psiu, fez padrinho. Deixem Henrique sossegado. Henrique ficou dependurado, calculando a distância entre um galho e outro. De repente, criou coragem e deu um pulo. Quebrou-se o galho onde ele segurou e quase foi ao chão. Padrinho o auxiliou a descer. Pela terceira vez, ele tentou. Dessa vez ficou suspenso no ar, sem coragem para saltar. Padrinho tornou a auxiliá-lo. Madrinha olhou para Padrinho e os dois sacudiram a cabeça, duvidando das histórias de Henrique. Ele disse meio desanimado: eu ainda estava aprendendo, Padrinho. Eu não disse que sabia. Disse que os micos estavam me ensinando. Madrinha disse: está bem, está bem. E o que mais? O que aprendeu a fazer com Simão? Henrique olhou sobre a horta e o pomar. Contou que a fruta-pão viera de uma ilha do Pacífico. Bento, que escutava de um lado, perguntou: então tinha horta na ilha também? Como é que tempera a alface? Tinham outras coisas, mas a alface não. Abóbora, batata doce, cará, mandioca. Oscar perguntou, duvidando sempre: e a fruta-pão, você comeu? É como um pão mesmo? Henrique tornou a afirmar que comera. Contou que dormiam na caverna sobre chales feitos de penas coloridas de aves. Qual? Ninguém acreditava. Uns achavam que ele estava sonhando, outros achavam que ele inventou tudo isso para fazer bonito. Kiko disse: você afirmou que Simão era bom para todos os animais. Então, como é que ele matava as aves para tirar as penas? Ele não matava as aves, respondeu Henrique. Essas penas eram encontradas no planalto, onde todos os dias iam passear. Perto da gruta havia um planalto onde os pássaros e as aves vinham todos os dias visitar Simão. E deixavam aí uma porção de penas, que 1, 2, 3, 4, 5 ajuntavam e guardavam na caverna para depois Simão fazer as cobertas. Resmungou Pedro. Tudo isso é bem esquisito. Todos os dias era a mesma coisa. Pediam a Henrique que contasse alguma coisa da ilha. E quando ele contava, ninguém acreditava. Henrique já estava desanimando e pensando como fazer para que eles acreditassem nele.